Você conhece sobre o romance do Pavão Misterioso e sobre o Mamulengo? Para tratar sobre isso, trouxemos hoje a atriz Mirella Dias, a Lela do Cerrado. Lela, muito obrigado pela sua presença. Sobre o que trata a obra O Mistério do Pavão Misterioso? Eu que agradeço o convite. Espaços como esses, para a gente falar sobre a nossa arte, sobre patrimônio, sobre cordel, são muito importantes. O romance do Pavão Misterioso é um dos cordéis mais antigos, escritos brasileiros. Esse ano, como você falou, faz 100 anos da escrita dele. Foi escrito por José Camelo de Melo Rezende e é uma das obras mais lidas do Brasil. O cordel, esses livretinhos que antes eram comercializados em feiras e hoje estão aí em bibliotecas, em exposições, como obra de arte, é um dos papéis mais importantes dentro da construção de peças teatrais. Qual é a relação entre o Mamulengo e a literatura de cordel? O Mamulengo, que é o teatro de bonecos populares do Nordeste, está presente no Brasil inteiro. E aí os bonecos, eles contam histórias. Histórias foram escritas inicialmente em cordéis. Então a ligação está aí. Tem uma história no cordel e aí vieram os bonequeiros com os seus bonecos para contar essas histórias escritas. Então a ligação ela tá por aí, é a encenação do que foi escrito. Você poderia me contar um pouco a história do Mamulengo Sem Fronteira, como foi o surgimento, a história do grupo? O Mamulengo, ele é passado de forma oral, através da oralidade, A tradição ela é essa. Nós aprendemos a brincar Mamulengo com os mestres. Esses mestres, por vezes, eram carpinteiros, eram cortadores de cana, pessoas simples, de comunidades. Também existem mulheres, bonequeiras, mas elas são poucas. E hoje a gente está aqui para poder fortalecer essa cena feminina dentro do teatro de bonecos. Como em tantas outras manifestações majoritariamente masculinas, essas manifestações. E aprendendo de forma oral, o Mamulengo Sem Fronteiras, há 25 anos atrás, aprendeu o ofício com o Chico Simões, que é um bonequeiro que reside em Brasília, quem ensinou para nós, quem ensinou para outros bonequeiros aqui de Brasília e que aprendeu com Carlinhos Babau, que é de Anápolis, mas hoje mora no Ceará, que é do grupo da Carroça de Mamulengos. Então, passando a tradição de um a um, a gente hoje, por exemplo, há 10 anos eu acompanho esse grupo, mas esse grupo tem 25 anos. Foi fundado por Walter Cedro, que começou a brincar com Chico Simões, que brincava com Babau. Então, quando eu falo de tradição oral, é literalmente isso. Tem um mestre, o Zé Divina, que ele falava, o Mamulengo, ele basta você olhar e se encantar. Não há o que ensinar, Então, eu há 10 anos aprendi com o Walter, que é o fundador do Mamulengo Sem Fronteiras, que nasceu em Taguatinga. O grupo do Mamulengo Sem Fronteiras, assim como você comentou, é lá de Taguatinga, queria que você explicasse um pouco pra gente quais atividades que ele exerce, quando surgiu, um pouco mais sobre o grupo. Surgiu lá em Taguatinga há 25 anos atrás. Hoje a gente ministra oficinas desse ofício, que é da construção dos bonecos, da construção de roteiros para ser brincados por esses bonecos. Inclusive hoje o Walter não está aqui porque ele está ministrando oficinas de bonecos lá na cidade de Olhos d'Água, em Goiás, e eu vim aqui para representá-lo e também todo o grupo. O grupo ele é formado pelos irmãos Cedro, então além de mim, compõe o Mamulengo Sem Fronteiras o Walter Cedro, Rosimar, Wagner e o Queijinho do Acordeon. Então esse grupo já está junto aí há 25 anos, ministrando oficinas, se apresentando. E eu queria citar um projeto que a gente faz desde 2015, que é um projeto bem legal, que é a Caravana Mamulengos do Cerrado. Então, desde 2015, a gente faz circulações em todos os estados do Brasil, visitando os mestres e as mestras de bonecos. Então, quando a gente chega numa cidade de interior, onde tem uma pessoa bastante simples, que brinca boneco, aquele ali é o maior aprendizado de todos.
né, imensurável, na verdade, impagável. A vivência que a gente tem com esses mestres e mestras aí pelo interior do Brasil, né, afora, e também internacionalmente, né, o Mamulengo Sem Fronteiras nessa caminhada também já saiu do Brasil várias vezes. Nós participamos de inúmeros festivais. Agora com o ensejo da pandemia, nós também participamos de bastantes festivais de maneira remota, né, online. E então isso aí é um pouquinho do que o Mamulengo Sem Fronteiras vem construindo aí nesse leque imenso, né, que é o teatro de bonecos. Mas eu queria saber se para o grupo tem algum momento, ou mais de algum momento, marcante, algum lugar que vocês passaram, alguma memória que marcou o grupo. Eu acredito que realmente é difícil elencar uma, sabe, Maria? Porque, como eu disse, cada encontro desse é muito especial. É simples, mas tem todo o segredo do mundo. Você chegar numa cidade interior, ser recebidos, né, um grupo de 5 pessoas sendo recebidas assim numa casa pequena, humilde, mas com tanta riqueza, com tanta magia, né? Então, seria até injusto da minha parte trazer alguma coisa, algum dessas visitas em especial, porque todas são muito especiais. E compõem o que nós fazemos hoje e principalmente o que a gente quer deixar de legado, né? Então tudo que a gente faz hoje é para ensinar também quem está chegando. O Romance do Pavão Misterioso, ele celebra 100 anos, desde quando foi publicado, e desde então ele está sendo usado bastante como inspiração para novelas, peças teatrais. Como que você vê a importância dessa obra sendo retomada nos dias atuais? O Romance do Pavão Misterioso, ele traz a história de uma princesa que ela é presa, né, pelo próprio pai numa torre. E aí vem o evangelista para poder salvar essa princesa. Até aqui, essa história se repete, né, do príncipe que vai resgatar a princesa, que desperta a princesa com um beijo. Isso aí se repetiu inúmeras vezes, antes era bonitinho de se ver e de se ouvir, mas hoje eu acho assim que com as novas narrativas a gente trouxe uma nova perspectiva, assim, por vezes a mulher não precisa ser salva pelo príncipe, né? E aí a Creuza, ela vem nessa montagem um pouco mais feminista, digamos assim. Realmente inspira várias obras, mas eu acho que ao decorrer do processo, com as mudanças nas narrativas, como eu disse, a gente vai atualizando a obra. Então, assim, faz 100 anos em 2023, com certeza, mas as narrativas são outras. E aí eu acho bem legal, assim, poder trazer uma releitura de algo que antes tradicional era bonito de ver, né? Como eu disse, ali a princesa sendo despertada por um beijo. Aí hoje a Creuza, não vou dar spoiler, né? Do que é a montagem do Romance do Pavão Misterioso pelo Mamulengo Sem Fronteiras, mas a gente consegue dialogar um pouquinho mais sobre esses lugares na sociedade. Então, realmente, ela é uma obra que inspirou, que inspira, mas que agora vem com uma nova roupagem. A cultura popular, ela é tradicional. E é muito importante que a gente faça referência à ancestralidade, né? Só que eu costumo dizer, nós estamos vivos no século XXI. As narrativas mudaram. Então a gente pode sim trazer essa ancestralidade, essas referências, mas colocar um pouquinho do que nós somos hoje, né? Do que nós vivemos hoje. Então o teatro, ele é isso. O teatro de bonecos principalmente, porque originalmente o teatro de bonecos foi feito para adultos. Ele era brincado em bares, com o cotidiano das pessoas. Então, por vezes, né, com o Mamulengo Sem Fronteiras, quando a gente viaja, que a gente vai apresentar em alguma cidade, a gente chega antes e sonda. O que está acontecendo na cidade? Qual que é o nome do padre? Quem é o nome do valentão da cidade? E aí a gente vai sondando o que acontece naquela cidade para a gente poder brincar na contemporaneidade. Então, o boneco tem a prerrogativa de falar o que ele quiser. Não é a Lela falando, né? São os bonecos. E aí isso é muito legal porque traz uma liberdade da gente falar sobre todos os assuntos. Bom, eu acho que a gente também acaba caindo nessa temática que envolve violência e arte, né? Desde 2015, o IFAM considera a literatura de cordel como patrimônio cultural. E eu queria saber de você o quão importante você acredita ser
a literatura de cordel introduzida nas escolas e desde a pedagogia e tudo mais? Sou professora de formação, né? Então, a minha pesquisa foi sobre a pedagogia griot, né, que é essa pedagogia que ensina através da tradição oral. Não distante disso, eu trabalho com patrimônios, né? Aqui a gente vai falar sobre o mamulengo, mas eu também trabalho com o maracatu. E quando a gente fala de cultura e educação, eu posso até inserir aqui meio ambiente. Eu acho que essa tríade anda muito juntinhas, né? A gente tem visto muitos casos de violência dentro das escolas e isso realmente deixa a gente bastante triste. Eu, como educadora e como artista que sou, né, entendo que a arte dentro das escolas, ela pode vir trabalhada para trabalhar muitos aspectos da vida social dos alunos, né, porque a violência ela está intrínseca desde lá da casa, na verdade, dessa criança, da sociedade, da comunidade em que ela vive. E aí a arte ela vem para poder, primeiro, mostrar o que é certo e o que é errado, porque dentro da arte a gente faz o errado também. Então, dentro de uma peça de teatro, a gente pode atuar tudo o que o ser humano é. E aí, essas temáticas, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de machismo, podem ser trabalhadas dentro da arte, mostrando para crianças, jovens, né, como lidar, como tratar, como se posicionar diante uma situação de violência, uma situação de assédio, né? Eu acho que a cultura, né, a arte, o teatro, ela tem esse papel extremamente importante, que é de informar. Então, assim, tá bastante atrelado, infelizmente, realmente como você trouxe, né, a violência, meio a sociedade como um todo. E aí hoje a gente usa a cultura, a arte, o entretenimento, o teatro, para poder mostrar tudo o que nós somos, né? Porque a gente tem essa liberdade de trazer para o palco tudo que é certo e tudo que é errado. Então, para uma criança, por exemplo, você, quando mostra para ela o que é um assédio, o que é uma situação de tortura, uma situação de violência, através da brincadeira, que é a coisa mais séria que a criança faz é brincar, é o que a gente faz também com o teatro de bonecos, eu acho que é esse lugar de liberdade para poder ensinar o certo e o errado. A apresentação da arte, não só como o bom, o mal e o bom, ela é muito importante porque muitas vezes aquilo ali é muito marcante para a pessoa. Se ela já vem de um ambiente violento, um ambiente repressor, a arte para aquela criança é um evento, sabe? É um caminho de felicidade, a gente precisa de sonhos. As pessoas são formadas por sonhos, os bons momentos são formados por sonhos. Então eu acho que a arte ela tem um grande trabalho dentro disso, de colocar esses sonhos, né? Porque a gente vive aquela peça. A arte vem com o ensejo da criança mostrar coisas que por vezes ela não consegue falar. Aí ela desenha, ela atua, ela demonstra, né? Eu acho que é importante também o papel do educador nesse lugar, que é da sensibilidade, de entender na fala da criança, no desenho que ela fez, como que ela se portou a partir de uma atuação, né? Então o papel do educador é extremamente importante na construção do caráter, né, desses alunos. Pela sua formação, como você acredita que isso possa ser inserido nas escolas? Com o ensejo do reconhecimento como patrimônio pelo IPHAN, agora entra nas grades curriculares. Então isso daí é um ensejo também que a gente vem trabalhando nos últimos anos, né, desde 2015, para inserir algumas atividades práticas, já que está no currículo. Então agora o Mamulengo, o teatro de bonecos do Nordeste, está inserido na grade curricular, né, pedagógica das escolas públicas e privadas. Então a gente conseguiu já alcançar esse espaço. Então agora o nosso maior papel é continuar mostrando para essas direções, né, dessas escolas, quão convergem, né, o papel do teatro com essa manifestação, que é um patrimônio, que tem de ser trabalhado, e a partir disso, com o nosso exemplo, a gente pode mostrar que sim, isso é uma maneira de sobrevivência.
Então é possível, sim, hoje você ter uma profissão de bonequeiro, de bonequeira, de atriz, de ator, de diretor de teatro. Então isso também, a gente está falando de primeira infância, mas isso reverbera na pessoa adulta, né? Então eu acho que é importante, tem uma convergência e enquanto nós pudermos estarmos nesses lugares, nós estaremos. Você falou mais cedo que ainda os bonequeiros eram compostos majoritariamente por homens, né? E agora no século atual, a gente está conseguindo a ingressão das mulheres dentro desse papel. Só que sobre a confecção dos bonecos, a gente sabe que historicamente as mulheres estavam atreladas ao artesanato. E eu queria entender um pouco dessa dinâmica, como acontecia antigamente, se os bonequeiros, eles só tinham homens atuando, eram as mulheres realmente que estavam por trás do artesanato? Historicamente, a cultura popular sempre teve homens e mulheres, porém cada um em um espaço. Eu poderia citar muitas outras manifestações, mas aí eu vou focar aqui no mamulengo. Por vezes, as brincadeiras de mamulengo duravam horas, noite adentro. E aí regada a bebidas, a festas, e as mulheres estavam lá. Só que elas estavam na cozinha, preparando petiscos, comidas, cuidando dos filhos, para que os bonequeiros estivessem no terreiro, que a gente chamava no terreiro da brincadeira, né? Então, desde sempre, houveram mulheres e homens bonequeiros. Mas a ênfase, quem se destacava eram os homens, porque eles podiam sair de casa, eles podiam viajar, eles podiam estar à noite na rua. As mulheres não. Hoje a gente conhece muitas bonequeiras. Vou fazer um recorte aqui para o Distrito Federal. Posso citar pelo menos 4 nomes de mulheres que me inspiraram hoje a brincar boneco. A Tetê, do Mamãe Taguá, a Rose Nugoli, Fabiola, então, Luciana Meirelles. Então, foram mulheres que, falando de 20 anos, brincando há 20 anos atrás, brincando há 10 anos atrás, brincando há 2 anos atrás, sempre houveram homens e mulheres. Os bonecos, eles, na tradição, eles são feitos de mulungu. Mulungu é uma madeira. Quem talhava a madeira era o carpinteiro. Então, é algo artesanal, mas que também, em sua maioria, homens fazendo. Para finalizar, eu acho que a gente falou bastante no Mamulengo, sobre bonequeiros, e a gente queria trazer também que vocês vão se apresentar, né, fazer 8 apresentações nas bibliotecas aqui do DF, de forma gratuita a partir de abril. Se você puder comentar um pouco sobre como vão ser essas apresentações, fazer um convite ao público. Então, o Pavão pousa em 8 bibliotecas públicas do Distrito Federal, em 6 cidades satélites, do dia 3 ao dia 13 de abril, sempre às 15 horas, com acessibilidade, com interpretação em Libras, com audiodescrição, com espaços para todos, todas e todes, para crianças, jovens, adultos, para que as pessoas possam se encantar, né, com a história do romance do Pavão Misterioso, que em 2023 faz 100 anos, mas também com a contemporaneidade dessa releitura desse texto, que inclusive é uma adaptação para o teatro, que eu acho importantíssimo citar aqui, do Chico Simões, Chico de Assis e João Santana. Então essas 3 figuras adaptaram esse texto para o teatro e o Mamulengo Sem Fronteiras traz essa brincadeira em 2023 através dos seus bonecos e das suas encantarias. Então, muito obrigada, Lela, por estar aqui com a gente, por poder falar um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre a importância do trabalho de vocês. Mas agora a gente quer falar um pouquinho com a Creuza. Vou chamar. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Existe lá na Turquia um conde muito valente, mais soberbo do que Nero, pai de uma filha somente, e é a moça mais bonita que há no tempo presente. E a moça que falo, filha de tal potentado, o pai a tem escondida, em um quarto, no sobrado. Chama-se Creuza, e criou-se sem nunca ter passeado. De ano em ano, a moça bota a cabeça de fora, é pro povo admirá-la, no espaço de 1 hora. E para ser vista de novo, tem 1 ano de demora.
E aqui, quem está se apresentando é Creuza. E vim fazer um convite especial para todo mundo que está aí. O Romance do Pavão Misterioso pousa em 8 bibliotecas do Distrito Federal e 6 cidades satélites, com tudo gratuito, de graça mesmo, para você vir e trazer toda a sua família.